Tudo bem, estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre mediação e solução de conflitos para evitar a judicialização, utilizando o diálogo como uma solução, inclusive, mais rápida. Para falar com a gente sobre esse tema, estamos recebendo a mediadora judicial Luciana Meireles. Também está conosco o mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, João Augusto Faveri, e a secretária de Segurança e Defesa do Cidadão aqui de Jacareí, Eliane Nicolucci. Bom, gente, um levantamento realizado pela ONG britânica Palavras Curam o Mundo, você vai ver aí, tem o site dela aí, levantamento feito no ano de 2018, revelou que no Brasil foram registrados 12.098 crimes de ódio, isto é, a cada dia, 33 crimes motivados por ódio foram registrados pelas polícias dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Esses dados fazem parte do Mapa do Ódio no Brasil, que coletou dados oficiais de crimes motivados por preconceito baseado em raça, orientação sexual, religião, origem e gênero. Então, antes de eu mostrar esses dados, a gente está falando da mediação de conflitos, mas a gente tem uma coisa, acho que é anterior, que está nessa cultura que a gente apontou aí a rede social, mas também, de repente, a mudança da nossa forma de convivência social, que estão deixando cada vez maior esse tipo de intolerância. Vocês acham que isso é, de fato, um dado da realidade hoje? Cientificamente, as cidades que alcançaram bons índices de segurança, elas investiram muito na questão de espaços de convivência pública. Então, melhoraram a iluminação, melhoraram praça, criaram oportunidades das pessoas se encontrarem mais e poderem até discutir problemas, ter lazer de convivência, conviver. Coletivo, né? O coletivo, pensar menos individual e mais o coletivo. Então, essa é uma diferença. Aqui a gente vê realmente um processo em que as pessoas estão se isolando e internalizando cada vez mais. Muitas vezes o vizinho não cumprimenta o outro no elevador do prédio, o vizinho às vezes de apartamento, não fala um oi, um bom dia, né? Baixa a cabeça lá e não se olha, né? E esse isolamento social leva à violência também. É o nicho onde o criminoso se aproveita para pegar a pessoa que está mais frágil. O coletivo torna a gente mais forte. Tem até uma estratégia social que é de convivência, que é não conviver, né? Tem gente que acha que quanto menos eu conviver, menos problema eu vou ter com a pessoa. Isso não é verdadeiro. O problema é assim, é o conviver dentro de um pensamento coletivo, de um pensamento de respeito, de tolerância, né? E a gente vê que, realmente, grande parte desses crimes que a gente vê hoje, tem uma parte, claro, na nossa região, por exemplo, que é mais ligada ao tráfico, e tem uma parte que é desses conflitos mesmo, é coisa passional, é coisa de intolerância, né? E mesmo entre os criminosos, tem casos de morte que, quando você vai ver a causa, é intolerância entre eles, algum conflito, assim, de caráter mais pessoal entre eles. É interessante isso. Tem os dados aqui, vou pedir para a produção colocar para a gente. Olha só, o primeiro dado que a gente tem aqui, ó, de preconceito racial, crimes motivados por preconceito racial, corresponde a 8.525 casos no Brasil. Aí o total 70,47%, né? A gente vê que ainda é um número muito alto num país que tem suas características, né, de multirraciais, de imigração. Vamos ver mais um dado, né? Em seguida a gente tem aí os crimes motivados por preconceito em relação à orientação sexual, correspondem crimes influenciados por... Aí a gente está falando de homofobia, a gente viu recentemente a questão da criminalização da homofobia, essa decisão que também pode ser que tenda a aumentar a judicialização, né, nesse caso. E vamos agora, temos mais preconceito de gênero, crimes de ódio motivados por preconceito de gênero. Só o feminicídio resultam em 1.141 casos, esses são dados do ano de 2018. Daí, na sequência, temos preconceito religioso, tá? São 220 casos registrados, e crimes de ódio à origem, né? Aí, questão com os estrangeiros, a xenofobia de forma geral, foram registrados 47 casos em 2018. Isso é o que é registrado, né? Se a gente pensar no universo daquilo que acontece na internet, daquilo que acontece e a pessoa acaba deixando para lá, a gente pode chegar a um número muito maior. Nesses casos, desse tipo de problema, vocês acham que é possível resolver esses conflitos por meio do diálogo? Ou nesses casos a gente precisa mesmo de um tipo de intervenção judicial, a gente tem que ser intolerante com os intolerantes?
O que eu penso é que existe a cultura, né, uma cultura de massa, né, de eu entender que aquele gueto eu sou contra. Então, se eu tenho uma religião, se eu sou hétero, eu odeio quem não é. Quer dizer, essa visão, ela acaba sendo impessoal. No momento que a gente pensa na mediação, e isso é trazido para um conflito de fato, onde tem um mediador e ali um que foi vítima e o outro que foi o autor da ação, isso é tratado de maneira aprofundada para aquela situação. Então, eu não vou mais falar dos homossexuais em geral. Eu vou tratar de uma situação que aconteceu comigo, que teve data, que teve começo, que teve fim, e nós dois restauramos ou não. Eu não preciso ficar amiga daquela pessoa. Basta que eu me dê conta do que eu provoquei na relação com ela. Basta que eu me responsabilize pelo que causou o dano e escutar o que aconteceu dentro daquele contexto. O que eu acho é que as redes sociais promovem esse julgamento generalizado, essa polarização que, quando levado caso a caso, você vê que as pessoas se surpreendem com a capacidade de tolerância que elas podem desenvolver. Elas precisam ter o tempo e as ferramentas e a calma de acessar esse conteúdo. Em todos nós existe tolerância, capacidade de reflexão, não julgamento. E isso eu preciso de tempo para poder ter consciência na relação com o outro. Então, eu não consigo ver a mediação como um remédio para o coletivo imenso, assim, mas caso a caso, ela é uma cultura que está trazendo, sim, resultado, mas é no dia a dia, caso a caso, e não é só no Brasil que a gente percebe polarização, o mundo está polarizado. A gente não tem tempo de internet ainda para responsabilizar a internet por tudo isso. A gente não... está trazendo à tona coisas que estão aí a gente não sabe. É só um veículo. A gente não conhece os efeitos, se esses efeitos vão ser revertidos, se não, isso não tá acontecendo também para que outros valores sejam chamados, né, não religiosos, mas de cidadania mesmo. Né? Como é que eu posso ser um cidadão onde eu exerça, né, a minha condição de conversar com aquele meu pequeno grupo ali, né, que não envolve só a minha família. O meu país é o lugar onde eu moro. Eu quero o meu país em paz. Eu penso todo dia isso. Eu quero o meu país em paz, né? E acho que veio à tona, eu concordo com o João, estava todo mundo muito cordial, né? O Brasil, nossa, o brasileiro é um povo super cordial, pacífico, né? Pacífico. Agora, a gente nunca teve guerra como os outros lugares, mas a guerra é na comunicação. É uma violência simbólica muito grande também, né, João? Demais. E a mediação, ela vai resolver isso porque a pessoa vai começar a pensar, entender o conflito. O conflito ele não vai terminar nunca, cada um gosta de uma coisa, né? Mas a mediação ela vai conseguir fazer com que as pessoas convivam com o conflito. E elas consigam se respeitar e consigam, acima de tudo, se responsabilizar. A Constituição ela traz um monte de direitos para as pessoas, mas ela traz também uma responsabilização muito grande. E as pessoas que se esquecem que atrás de um poder, né, um empoderamento, existe uma responsabilização. Então, o que está acontecendo é que deixa-se de lado o que eu posso fazer por você para só exigir o que é feito, né? Então, e essa característica de um pensamento binário é nosso mesmo, da civilização ocidental. Se não está contra mim, né? Se não está a favor, está contra. Né? Então, a gente tem essa forma de pensar. E isso vai polarizando tudo. Não sei, essas fake news, talvez fosse o caso de ter um mediador ali na internet, né? Para fazer para barrar isso, para fazer alguma coisa, mas será que ele não ia ser uma pessoa que ia se intrometer na vida das pessoas? Quer dizer, a gente ainda está numa fase de conhecimento, né? Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai lidar com isso?
Então, são... Secretária, você tem a experiência, né, como policial, né, falou, já cumpria esse papel, a polícia tem esse papel, né? Sim. Mas também tem experiência na vida política. A política hoje no país, ela tem sido um dos grandes intensificadores do conflito, né? Quem não está num grupo de WhatsApp da família, que não tem um conflito, quem não teve um almoço de domingo, né? Desagradável. Então, a gente vê que a política hoje, e a política numa democracia, ela deveria ser a grande válvula reguladora dos interesses sociais, dos interesses coletivos. E a gente vê que hoje a política se tornou, talvez, nesse momento, o principal intensificador desses conflitos. Como que você vê essa questão? Então, são duas coisas. Primeiro que a política seria realmente a arte da conciliação das diferenças em busca do interesse comum, né? Realmente buscar entender interesses nacionais, interesse da comunidade, né? E a gente vê que realmente a coisa está muito polarizada. Então, é uma reflexão que todos nós, ou a pessoa que está assistindo, todos nós devemos fazer no sentido de resgatar o equilíbrio, resgatar com a capacidade de tentar entender que o outro ele pode pensar diferente. Nós podemos discordar, só que nós não somos inimigos por discordar, né? Então, assim, na política, você pode ser adversário até a eleição. Só que terminou a eleição, a gente tem uma meta comum que é o quê? Fazer a coisa andar, fazer o bem para as pessoas, né? Então, assim, é adversário, mas não inimigo. Eu acho que essa é a diferença. E só uma curiosidade, sobre essa questão das redes sociais, a gente vê que a nossa legislação ainda ela é muito tímida, né? É difícil, muitas vezes, a gente poder enquadrar determinada coisa como um delito. A Lei Carolina Dickmann, que fala da questão de privacidade, foi um avanço, né? Já foi um primeiro que foi provocada por um fato concreto, né? Que acabou gerando uma análise e tudo e gerou a lei. E a questão hoje, eu estava vendo recentemente uma notícia de que o Instagram, inclusive, vai começar a bloquear e cortar postagens políticas, exatamente por conta dessa polarização. Twitter, exatamente, que eles não querem mais. Por quê? Porque estão vendo muita polarização, muita radicalização, e exatamente o que o Flávio falou, né? Nós perdemos aquele conceito de que a política nos dota de poder para servir. A política traz deveres, né? E isso está, assim, migrando para uma polarização no sentido, assim, de defender o que eu penso, meu interesse, o que o outro pensa está errado. Então, alguma coisa precisa mudar. A gente tem que dar um break nisso, que senão... Gente, nós separamos um vídeo aí para vocês que mostra uma situação cotidiana em que um cidadão ele intervém e, por meio do diálogo, ele vai cessar um conflito. Então, vamos assistir juntos para vocês comentarem para a gente. You can't swing. What's good, nigga? Square up! Everybody in your phones, though. Oh, y'all the real cops. Y'all in the middle of the street, look, she's smiling and laughing. They laughing. Look, he laughing, he got a big smile on his face, bro. Look at your man right here, supposed to be your man. He dying, he can't, look, he can't even laugh. Look, listen, don't laugh, bro. But you really upset. You really upset. Who ill-advised you? Look around. Who ill-advised you? Who told you wrong? Who told you wrong? Because y'all almost men. All of y'all, yo. Y'all almost men. Y'all ain't kids no more. Y'all girls ain't little girls no more. Y'all, look, yo. Y'all men, yo. Y'all men, yo. 14, 15, 16, 17, y'all men. Start acting like it, yo. We ain't gonna get nowhere like this, yo. Word up. Look, they still laughing. They still laughing. You upset. Think about that. All y'all though, y'all got parents, yo. Y'all got parents, yo. Don't make your parents look like this, yo. Word up. Don't make your parents look like this, yo. It's important, yo. Don't make your mom and dad look like this, yo. You think it's a game out here? Ain't no game out here. It's real out here, little bro. Y'all playing games, yo. Stop playing games. Yo. I ain't leaving, bro. Y'all don't shake hands, bro. I'm not leaving, bro. I'm not leaving, bro. Look. They want y'all to be look, he can't even stop smiling.
Tá aí, esse vídeo ele rodou bastante já nas redes sociais, a gente encontrou ele em diversos sites, perfis de Facebook. Esse jovem depois acabou sendo homenageado lá na prefeitura de Nova Jersey. E ele é muçulmano, ele fala que foi criado nos projetos, né, que são os conjuntos habitacionais populares lá da cidade. E ele diz que o que ele fez não é um ato de heroísmo, foi aquilo que ele foi ensinado, né? A formação dele, a base familiar dele, independentemente de classe social, independentemente de qualquer coisa, foi o que motivou ele. A gente achou esse vídeo muito legal e achou que tinha a ver de passar aqui para vocês. Queria que vocês observassem, vocês os dois que são mediadores, é mais ou menos isso, a mediação? É você chamar a pessoa à razão? Ele usou todas as técnicas de mediação, né? Ele foi empático, não julgou, né? Ele fez as pessoas se colocarem no lugar do outro, ele usou o espelhamento, fez as pessoas se verem ali atuando, e ele fez todas essas figuras e técnicas da mediação para resolver um conflito. É isso que o mediador faz. Claro que a gente não faz isso no meio da rua, Sim. né? Ainda não, né? Ainda não, mas O policial faz. Mas o policial faz. Mas a gente usa essas técnicas e dessa forma, né? Ou seja, a mediação ela não está ali para um terceiro julgar as pessoas, né? Ele está ali para ajudar as pessoas a entenderem o conflito, né? A comunidade, quer dizer, a mediação é uma profissão muito antiga. Não é profissão, na verdade. Se a gente pensar que aquela pessoa sábia da comunidade, que é acessada quando tem alguma coisa acontecendo em volta e que ela é acessada, é a referência. No padre, no pastor, no pai, no tio. A gente perdeu isso? Não sei se a gente perdeu, mas esse cidadão que intervém, ele seguramente tem o respeito daquela comunidade. Ele não é alguém que estava passando simplesmente porque ele poderia apanhar. Se ele fosse alguém que estava passando e resolver... Tanto que mediador, ele é convidado, ele é aceito pelas partes para participar. Eu não vou onde não me chamaram para ir, porque eu quero que o respeito também atinja o que eu vou fazer lá. Não é fácil esse lugar. Esse lugar de você falar, olha, se quebrar alguma coisa aqui, vocês vão pagar. Quer dizer, você tem que devolver para as partes a responsabilidade para tudo que está acontecendo ali. Então, em lugares como no Japão, por exemplo... Um senhor idoso que é usado como um aconselhador, ele é muito mais acessado do que o próprio juiz. É uma vergonha entrar no judiciário no Japão. Não tem advogado no Japão. Tem menos advogado no Japão do que eu acho que aqui na Grande São Paulo, aqui nas cidades tem menos. Isso eu sei por conta de uma pesquisa que eu li a respeito disso. É uma cultura que você passa vergonha se você não for capaz de olhar para aquela pessoa que é um cidadão tanto quanto você e respeitar os direitos dele e os seus e chegar a uma conclusão. Você não vai entrar contra a sua família no judiciário. Então, essa figura, eu não acho que é uma figura que sumiu, mas no nosso país eu fico imaginando quem a gente confia, né? A gente tem uma história de muita desconfiança. É só olhar a Lava Jato. A gente confia em alguém? Tem sempre alguém tirando vantagem. Eu lembro até hoje eu sou antiga a esse ponto. Lembra da lei de Gerson? Sim. Gerson era um jogador da seleção de 70. Eu era mocinha, vai. Mas... Comerciais do cigarro Vila Rica. Mas ele falava na televisão. A gente quer tirar vantagem de tudo, né? E aí, essa cultura é uma cultura que chegou no esgotamento. A gente não vai mais para lugar nenhum se a gente continuar querendo tirar vantagem em tudo. Ponto. É a mediação agora que vai nos ajudar. Secretária, a gente vê ele ali, como vocês falaram, ele chega e ele vai usando as técnicas. Quais seriam também essas ferramentas que vocês, hoje, por exemplo, na guarda ou na polícia, quais são essas ferramentas da gente? Porque às vezes a gente vê um conflito, a gente fica com medo de intervir, né? A gente está vivendo... Tem que ter. Eu, para pesquisar esse programa, o que eu encontrei de pessoas que foram assassinadas ao intervirem em uma briga de casal, briga em bar, briga na rua, alguém tentou apartar e acabou tomando um tiro, acabou sendo agredido.
qual que é o passo que a gente dá para ter essa iniciativa? É acalmar os ânimos. Até o policial, nós já tivemos policiais treinados, experientes, que já foram vítimas de tentativa de homicídio, até de homicídio, nesse tipo de intervenção. Então, é interessante que as pessoas não se coloquem naquele momento que está a temperatura quente, que busquem ajuda, busquem acalmar, busquem distrair, chamar a pessoa à razão, tirar um pouco o foco daquele conflito, né? Mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito treinamento para saber intervir. Como eles falaram, tem técnicas apropriadas para saber como intervir numa situação dessa sem que você se torne parte do problema. Gente, a gente já está chegando no final, foi muito rápido. Queria deixar então uma reflexão final. É possível então mediar todo e qualquer tipo de conflito? Na minha opinião, sim. Eu acho que é necessário eu achar que eu tenho um conflito e eu também concordar que eu não estou conseguindo resolver sozinho. Eu preciso de ajuda. E aí buscar um mediador, que é alguém neutro, não é o seu vizinho, não é o seu primo, é alguém de fora, preferencialmente, porque essa pessoa vai ter condições de ser neutra e imparcial. Então, eu tenho que admitir que eu estou ali lutando e não estou conseguindo resolver. Eu posso sim procurar a via judicial e constituir um advogado, e isso também é uma via saudável. Ninguém aqui está fazendo apologia de que a mediação é o remédio para todas as dores e para todos os conflitos. Não, de maneira nenhuma. Mas existe uma parcela da população que precisa sim se cuidar e saber conversar, porque enquanto cidadãos a gente precisa aprender juntos, aprender a votar juntos, aprender a ter raiva de político juntos e não a sair armado. A gente tem a arma da comunicação, a gente não precisa de revólver. E uma sociedade evoluída tem que caminhar para isso, no meu entendimento. Bom, a mediação também não é solução para tudo, a gente tem que admitir isso, né? Tem casos que as partes precisam de uma orientação, né? Então a gente não pode exigir que a mediação seja a única solução, né? Por isso que a gente tem hoje um sistema que a gente chama de multiportas, né? Você vai escolher ou ir para o judiciário, ou ir para uma arbitragem, ou ir para uma decisão administrativa, ou ir para uma mediação, ou você resolver pela negociação, pela simples negociação. O ideal é que a sociedade resolvesse todos os seus problemas por meio de uma grande negociação, de uma grande mediação, né? Mas isso não é possível para todos os casos. Ainda, né? Pode ser que no futuro seja isso. A meta é que não seja mais necessário você ir ao judiciário para resolver um problema, né? Você consiga resolver na origem esse problema, o que é muito mais salutar, né? Eu acho que é a arte de ouvir. Talvez todos nós, a partir de hoje, refletir um pouco mais sobre a nossa mudança de postura, de dedicar um pouco mais de tempo a ouvir mais. Tem um ditado antigo que fala que Deus é sábio porque nos fez com 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só, né? E talvez tenha lógica isso. A gente precisa ouvir, observar, procurar se colocar mais no lugar do outro, procurar entender o porquê aquela pessoa está agindo ou pensando daquela forma, né? Procurar entender o contexto, antes da gente emitir uma opinião que nós podemos discordar, porém não atacar, né? Não violar, não desqualificar o pensamento do outro. Eu acho que o grande crescimento da sociedade está na conciliação das diferenças. Quanto mais diferenças de raça, cor, credo, pensamentos, mais rica é uma sociedade, desde que isso seja usado de uma forma inteligente e coerente. Tudo bem, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Com a gente. Espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a TV Câmara Jacareí. Reveja toda a nossa programação em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e acesse também as nossas redes sociais. TV Câmara Jacareí, TV Câmara Entrevista fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro. Até a próxima.